Amada igreja, ainda de pé, então, abramos nossas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, e estaremos hoje, se Deus assim permitir, encerrando este capítulo, versículo 19 até o versículo de número 31, o rico e o mendigo. Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o fim do capítulo, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Suplico a Ti, ó Deus, Criador de todo o universo, que tem poder para que com a Tua simples vontade criar todas as coisas a partir do nada, trazer à existência aquilo que antes não existia. Suplico a Ti, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor fale, se apiede e comunique a mensagem do Teu Evangelho aos corações aqui presentes, de modo que a Tua igreja seja santificada pela Tua palavra, e aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, ou aqueles que nunca reconheceram os seus pecados, sejam impactados pelo dínamos, pelo poder do Teu Evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, eu suplico em favor especialmente dos ouvintes, concede a eles, ó Deus, força para que eles possam receber toda a Tua mensagem até o fim desta exposição. Assim eu suplico, agradecido, sabendo que as minhas limitações e fraquezas em nada se comparam com o poder do Senhor e do Seu Espírito. Assim eu oro agradecido e confiante em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Podem sentar. Eu quero dizer a você que nos visita, quer você já seja um crente e por alguma razão não tenha uma igreja, quer você não seja um crente, mas está nos visitando, já conhece a nossa igreja, se ao fim dessa mensagem, nós não temos o costume de fazer um apelo ao fim da mensagem, porque nós entendemos, como toda a igreja cristã ao longo da história, que a pregação do Evangelho, toda a mensagem, já é o chamado do Espírito Santo para que o homem se arrependa dos seus pecados. Aqui apelo, mas se você ao fim da mensagem, você desejar se unir a Cristo e a sua igreja, a este rebanho, você pode fazer sinal com uma de suas mãos, e nós vamos orar por você, como nós oramos pelo nosso irmão Diego e pelo nosso irmão Jeter. Várias vezes eu me refiro ao terceiro evangelho, o Evangelho segundo Lucas, como uma galeria de muitas obras de arte, uma grande exposição de quadros, de cenas,
onde o Senhor evidencia, mostra, revela para nós as verdades eternas e secretas do seu Evangelho. E eu penso que de todas as cenas que nós vimos até agora, todos os quadros pintados pelo Espírito Santo, pela pena do evangelista Lucas, certamente esta cena é uma das mais intrigantes, não só desse Evangelho, mas de todo o Novo Testamento e, quiçá, de toda a Escritura. Poucas passagens bíblicas fazem tantas informações, trazem tantas alusões, detalhes do além-vida, do que acontece com o homem após a morte, como esta passagem contida nos versículos que nós lemos. Mas a pergunta, então, que muitos fazem quando se deparam com Lucas 16, 19 ao 31, é esta: trata-se de um evento histórico, um fato verídico contado por Jesus, ou será que é uma parábola? Porque nós não temos essa informação direta aqui nos versículos que nós lemos. Mas essa pergunta ela é respondida pelo próprio capítulo 16. O versículo 19 que nós lemos hoje, o primeiro versículo, começa assim: Ora, havia certo homem. Quando nós voltamos um pouco lá para o começo do capítulo, para o versículo 1, nós vamos ver o Senhor falando e ensinando através da parábola do administrador infiel. E ele começa dizendo esta parábola dessa forma: certo homem rico tinha um administrador. Então, a resposta está dada pelo próprio capítulo. Trata-se de uma história, de uma parábola, que o Senhor vai contar para fixar verdades que ele acabara de ensinar aos seus discípulos, mas mais precisamente falou aos fariseus. E o que foi que ele disse? É sintetizado no versículo 13, a primeira parte e a última parte, quando ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Aí ele diz no final do versículo 13, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele que vai fixar isso agora através desta parábola do rico e do mendigo. Mas ele vai ainda fixar, como você vai ver, a conclusão do ensino que ele dá aos seus discípulos na parábola do administrador infiel. O Evangelho nessa sessão, ele nos conta que, assim como na parábola anterior, assim como na parábola do administrador infiel, esta história contém duas personagens principais. A primeira, ela é descrita no versículo 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Esse homem é descrito como, essa primeira personagem é descrita como um homem que possuía uma grande riqueza. E isso é ilustrado naquilo que é trazido, a informação que é trazida no versículo 19. Ele vestia púrpura e um linho finíssimo. Esse tipo de roupa era tão cara que poucas pessoas tinham condições de comprá-la. Na verdade, segundo os historiadores, apenas reis e alguns tipos de sacerdotes. Certamente, se fosse na minha época, eu não teria condições de comprar. O que era púrpura? Era um manto, era uma roupa exterior. Era como se fosse uma capa feita de linho e tingida de um pó vermelho escuro, que era muito caro. Ele era originário da região marítima da Fenícia, e esse pó ele era extraído de centenas de caramujos do mar, que eram secos, mortos, secos, e depois eles eram esmagados para extrair esta cor vermelha escura, esta cor púrpura. Era muito caro. Já esse linho que é descrito já era a roupa interior, era a roupa íntima dele, a cueca dos homens e a lingerie das mulheres. Era uma roupa também muito luxuosa, de um branco muito puro, muito incandescente e que também era muito cara. Perceba, esse primeiro homem ele era rico, mas ele não era um riquinho. Ele era rico de tal forma que ele não se contentava só em se vestir. Lembra que Jesus disse, Mateus capítulo 6, se você tiver com o que se vestir, já esteja contente. Esse homem não. Ele se vestia com aquilo que era mais caro que o dinheiro podia comprar na sua época. Ele se vestia do melhor que ele poderia comprar para se vestir. Mas nesse versículo 19 ainda é dito que esse homem, ele se alegrava. A versão que vocês usam, a revista é atualizada, que ele se regalava. A nova versão internacional diz que ele vivia no luxo todos os dias. A palavra grega é celebrar. Ele comemorava. Ele se envolvia em diversões alegres todos os dias. A sua vida era uma vida de diversões.
Não era uma vida envolvida com trabalho, com preocupações normais para os mortais. Ele era tão rico que todos os dias ele se envolvia em diversões alegres, de modo que ele fazia isso não de qualquer forma, ele fazia isso com grande ostentação. Esse homem se vestia, esse homem comia, esse homem bebia do melhor que o dinheiro podia comprar, esse homem não poupava gastos e ele fazia isso todos os dias e com grande ostentação. Ele fazia isso de modo que resplandecesse, que aparecesse, que a sua opulência, a sua riqueza fosse vista por todas as pessoas que cercassem a sua vida. Esse homem era riquíssimo, vivia do bom e do melhor, e todos os dias ele se alegrava em festas e banquetes. E os ouvintes do Evangelho, que estão ouvindo a Jesus nesse momento da história, eles conheciam bem esse tipo de homem que é aqui apontado pelo Senhor Jesus Cristo, porque essa era exatamente a vida dos homens materialistas daqueles dias, dos dias do Novo Testamento. Essa era a vida dos Césares, dos Herodes, dos homens materialistas, dos poderosos daqueles séculos. Então, os judeus, eles conheciam bem essa realidade. E antes de passarmos para o versículo 20, que traz a realidade da segunda personagem desta história, eu quero pensar ainda neste homem rico descrito nesta parábola e quero perguntar a você, cristão, se por um acaso você se identifica com este homem rico. Se identifica no sentido de não talvez ter o que esse homem tinha, mas no sentido de desejar. Eu quero perguntar a você, jovem, seria o caso de você desejar profundamente no seu coração ter a vida desse homem rico? Não ter limite para os seus gastos, poder comprar a roupa que você quisesse? E às vezes meu filho Daniel me fala umas histórias, agora ele até parou mais, mas ele me disse umas histórias um tempo desse, de umas roupas aí que o povo usa nas redes sociais, que é coisa absurda, é uma pochete de 50 mil reais, né? Será esse o seu desejo, jovem? Ter uma vida de ostentação, de opulência, de viver sem trabalhar? Esse é o sonho do meu coração. Será que esse é o seu desejo, cristão, cristã? Será que esse é o seu sonho de consumo, ouvinte do Evangelho? Você que eventualmente não é um cristão, será que é isso que você mais deseja na vida? Ganhar na Mega Sena? A segunda personagem é um outro homem, sendo este diferente do primeiro, muito pobre. Havia, versículo 20, também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele era um mendigo. Você conhece essa expressão? A palavra grega é: eu não tenho nenhuma posse. Eu tenho quase nada ou não tenho absolutamente nada. A palavra expressa extrema pobreza, necessidade absoluta. E esse homem, ele tem um nome. O nome dele é Lázaro, que significa aquele a quem Deus ajuda. É a versão grega de um nome hebraico muito famoso, Eliezer. Significa a mesma coisa, aquele que Deus ajuda. Por que é um nome famoso? Porque Eliezer é o servo de Abraão, é o ajudante de Abraão. Está descrito isso a partir do capítulo 15 de Gênesis. E é justamente nesta parábola, nessa história contada por Jesus, que Lázaro, que Eliezer, é recebido por Abraão no céu, e não é por acaso, como você vai ver. Lázaro, esse mendigo nomeado, ele está enfermo. E a expressão que é dada no versículo 20 pelo Senhor para expressar a amplitude, o tamanho, a abrangência da sua enfermidade, é que ele era tomado por feridas por todo o seu corpo. É familiar isso para você, que tem acompanhado as exposições? Sim. Capítulo 5 desse mesmo Evangelho. A expressão é a mesma utilizada, só é utilizada 2 vezes nesse Evangelho. Capítulo 5, versículo 12 e aqui. Capítulo 16, versículo 20. O leproso que Jesus cura miraculosa e graciosamente no capítulo 5. Ele está com o seu corpo totalmente tomado por feridas, de tal forma, a tal ponto, que ele jazia, como diz a sua versão, revista e atualizada, ou como diz a versão do presbítero Jackson, a que ele gosta de usar, a do rei Tiago, ele foi colocado na porta do homem rico. A Nova Versão Internacional diz que ele foi deixado, e essas 2 últimas versões trazem uma ideia, ele simplesmente não estava lá, ele foi jogado, ele foi colocado, porque é isso que a palavra grega ela significa,
lançar algo sem cuidar onde ela cai. Pegar uma coisa, jogar e nem olhar para onde foi que caiu. Foi assim que esse mendigo, chamado Lázaro, desta parábola, ele foi deixado na porta desse homem. Ele não era paupérrimo, porque ele tinha preguiça. Ele era pobre, assim, ele era miserável, assim como o leproso do capítulo 5, porque ele não podia trabalhar. Então, a melhor coisa que podiam fazer por ele era deixá-lo à porta da propriedade, por que não pensar de uma mansão de um homem riquíssimo, como o homem descrito no versículo 19, o qual nós não sabemos o nome. Então, o versículo 21 diz o que acontecia com Lázaro, enquanto ele estava jogado na porta desta grande mansão. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Veja, ele desejava, e quero que você guarde bem esse verbo, porque nós vamos voltar a ouvir este verbo lá no final da parábola. Não era um desejo qualquer, era um anseio ardente. Ele desejava profundamente se alimentar. E se alimentar aqui é fome absoluta, extrema. A ideia é a barriga completamente oca, vazia. Ele desejava ardentemente saciar, preencher o vazio que havia no seu estômago com o quê? Com as migalhas que caíam da mesa do rico. E aí nós sempre pensamos migalha de pão, mas não é isso. Esse tipo de casa, esse tipo de pessoa rica desse jeito, era assim. E, por incrível que pareça, no mundo em que tantas pessoas morrem de fome, ainda existem casas assim. Eram feitos grandes banquetes, com bom e do melhor, que se tinha para comer e beber. E se terminava aquele banquete e sobrava-se comida, essa comida ela era jogada, ela era descartada no lixo. De modo que pessoas nessa condição social, como a de Lázaro, iam para perto dessas casas e tentavam sobreviver perto de casas como essas, que inclusive eram muito escassas. Não eram muitas casas, muitas mansões que tinham, como essa desse homem rico, na qual Lázaro estava na frente, estava perto. E essas pessoas que se aproximavam dessas casas, elas competiam com outros mendigos, com outras pessoas miseráveis, mas também competiam com animais selvagens, sobretudo com cães, que ficavam também à espreita das sobras do lixo daquela mansão, daquilo que sobrava dos banquetes dessa casa, dessas pessoas ricas. E o versículo 21 diz que a condição desse homem era tão miserável que também, a ideia é, além de tudo o que ele enfrentava, que ele passava, também, até mesmo, estes cães rivais que estavam ali para comer a comida do lixo que ele estava aguardando, vinham lamber a secreção das úlceras, das feridas abertas, que é uma característica, que é uma nomenclatura típica usada para leprosos daqueles dias. Esses cães vinham lamber as úlceras, as feridas abertas. Essa era a condição desse mendigo que a gente sabe o nome, Lázaro. Ele estava lá com a sua barriga completamente vazia, ele não tinha nada. Ele estava esperando o lixo para que ele pudesse se alimentar daquilo que sobrava. Esse lixo não chegava e ainda por cima, agora, ele está servindo de alimento para os cães que estão ao seu redor. De modo, igreja, que se a primeira cena acaba por ilustrar o desejo mais ardente do coração de muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens nesse dia, essa segunda cena, ela é repugnante, é difícil até da gente imaginar um homem criado à imagem e semelhança de Deus, jogado, de modo que cães lambiam as suas feridas e ele sequer tinha força para espantá-los. Mas não se engane, está posto para nós as duas figuras, as duas personagens. A tendência é que nós queremos virar o rosto para Lázaro e ainda conseguimos ouvir a cena ilustrada do homem rico. Mas não se engane. O rico, repito, nós não sabemos quem é. A história não conta o seu nome. Já esse pobre, ele se chama Lázaro, que pode vir de um nome hebraico, Eliezer, aquele que Deus ajuda, mas também pode ser a variação de outro nome hebraico, Lo-Ezer, aquele que é sem auxílio, Lo-Ezer, que não tem auxílio nenhum, Eliezer, aquele que recebe auxílio de Deus. Esse é Lázaro. Lázaro é aquele que não tem auxílio nenhum.
Lázaro é aquele que é auxiliado pela graça e pela misericórdia do Deus que se volta para os necessitados. Em nenhuma parábola, de nenhum evangelho, você vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo nomeando outra pessoa, senão este homem chamado Lázaro. E no Oriente, você já ouviu isso? O nome revela o significado de uma pessoa. E por que é importante nós começarmos a ouvir esses detalhes dessa primeira parte da parábola? Porque essa mensagem que Jesus está transmitindo para esses fariseus e também para os seus discípulos começa a se descortinar, começa a se clarificar para aqueles ouvintes. O homem rico não é mencionado pelo nome por uma razão, porque na verdade ele não era importante, ele não tinha valor algum. Entretanto, Lázaro é revelado o seu nome porque ele tem um verdadeiro valor, e nós começamos a verificar isso a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, diz o versículo 22, e foi sepultado. Começa a perceber a diferença? O Evangelho dá conta que o homem rico, que viveu do bom e do melhor todos os dias, que viveu na ostentação, ele foi enterrado, sem honras. Já o versículo 22 nos diz que Lázaro, que viveu na miséria ao longo da sua vida, ele recebeu o funeral mais extravagante registrado em toda a Escritura. Você não vai encontrar, eu fiz isso, eu digo a você que nem perca tempo, você não vai encontrar um funeral, você vai ver Elias e Enoque sendo trasladados vivos. Você vai ver na literatura apócrifa Miguel lutando pelo corpo de Moisés, mas um funeral, anjos pessoalmente indo buscar alguém para levar para o estado de graça eterna, você só vai encontrar nesta passagem. Lázaro teve, por graça e misericórdia, o funeral mais extravagante de toda a Bíblia. Os anjos de Deus vêm pessoalmente e conduzem ele para perto do Pai da fé, e então o Evangelho descreve a vida após a morte de ambos, começando pelo homem que havia passado toda a vida confiando e esbanjando as suas riquezas. Versículo 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele, no seio de Abraão, a sua versão diz. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Eu quero perguntar a você que está ouvindo o Evangelho nesta noite, quer seja você um descrente, alguém que ainda não confessou a fé em Cristo, quer você seja um crente. Você acabou de ouvir e compreendeu o que está escrito no versículo 23 e 24. Vocês prestaram atenção nas duas primeiras palavras do versículo 23, no inferno. A palavra de Deus, mais uma vez, e agora de modo ainda mais profundo, está nos dizendo, está revelando para nós que o inferno existe. A Bíblia está dizendo que o inferno existe. O inferno não existe porque eu estou inventando ou porque eu estou afirmando que ele existe. O inferno não existe porque é uma invenção da igreja medieval para atormentar as pessoas e para escravizar as pessoas, para colocar medo nas pessoas e dizer, você precisa da igreja. Não. O inferno existe. A residência do perverso, que é isso que significa, é uma das variações do Hades, do Sheol. O inferno, a residência do perverso existe, porque a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo mais coisas sobre o inferno. A Bíblia está dizendo que o inferno não é um lugar de descanso, é um lugar de tormentos. A palavra abazano significa um estado de grande sofrimento e agonia, grande, indizível, sofrimento e agonia sem fim. Não é momentâneo, não é mensurável, não é medido. É a primeira característica do inferno nesta passagem. É um lugar de tormento que não cessa, de grande agonia. De modo que não importa se eu, você, se os homens acreditam ou não que o inferno existe, o fato é este: o inferno existe e é um lugar de grande sofrimento e angústia, de indizível sofrimento e angústia eternos. Essa é uma terrível verdade
revelada na Bíblia, no Evangelho. Eu preciso dizer isso a você, ouvinte deste Evangelho. É uma verdade enorme, dura, terrível, que só pode ser vencida por outra verdade superior. Jesus Cristo é o único que pode te livrar do fogo do inferno. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a você. Você já se queimou alguma vez na vida? É possível que sim, sobretudo se você foi uma criança levada. Deixa eu perguntar se você conscientemente, em sã consciência, se alguém perguntasse a você, você quer ser queimado sem morrer, constantemente, por toda a eternidade? Você não quer passar por isso nem um segundo. A Bíblia está dizendo que o inferno é um lugar de tormento, que eu não tenho como descrever, não tenho como descrever para você. E a Bíblia está apontando para nós, é isso que nós vamos ver ao fim dessa mensagem, que a única verdade que é maior do que essa, que a única verdade bíblica que pode livrar você de ser queimado vivo por toda a eternidade, em agonias que eu não tenho como descrever para você, é através de Jesus Cristo. Então o meu trabalho, o meu desejo, a minha missão nesta noite é conclamar você a ouvir o Evangelho. Só Cristo pode livrar você dos tormentos do inferno. É isso que esta parábola está dizendo. Que não são os seus bens. Deixa eu dizer a você, ouvinte do Evangelho, que não é a sua influência, que não é a sua condição social, que não é o sucesso da sua vida. Deixa eu dizer a você que você pode passar a sua vida inteira gozando, desfrutando do bom e do melhor. Deixa eu dizer a você que é possível que você viva uma vida até a velhice, que você morra, como nós costumamos dizer, em ditosa velhice. É possível que você morra a morte dos sonhos, dormindo. É possível que você morra cercado de filhos, netos, noras, genros, numa cama confortável, no melhor hospital que o dinheiro pode pagar. Se você morrer sem Cristo, você deixará os seus filhos, os seus netos, a sua esposa, o seu esposo, os seus bens. Lembra? Quando o dinheiro faltar, quando a riqueza falhar, quando você morrer, se você morrer sem Cristo, nada que você tem nesse mundo, que você teve nesse mundo, livrará você do inferno. Apenas Cristo poderá livrar você do inferno. Apenas Ele tem o poder de livrar você do inferno. Não importa se vão fazer uma placa para lhe homenagear. Não importa se você é muito querido, muita querida nessa vida. Aqui na igreja, na sua família, no seu trabalho. Se você é um profissional reconhecido, de grande renome, um grande estudioso, uma empresária de sucesso, não importa, nada disso importa. Não importa se você é pastor, não importa se você fundou a igreja, não importa se você faz parte da maior família da igreja, não importa nada disso. Se você não tiver Cristo, se Cristo não tiver livrado, salvo você, o que espera você é o fogo do inferno. É isso que o Evangelho está dizendo. Apenas reconhecer a Cristo como seu Salvador, apenas dedicar toda a sua vida para servir a Cristo em obediência incondicional, obediência à sua palavra, ao que a Bíblia diz, sem seleções. Apenas os méritos de Cristo podem livrar você do fogo do inferno. Sabe por quê? Igreja, porque você, somos como Lázaro. Nós somos pecadores famintos. Nós somos pecadores sozinhos. Nós somos pecadores cobertos pelas chagas do pecado. É isso que você é. Você pode estar muito bonito, muito bem vestido, muito perfumado, muito perfumada. Você é um pecador, você é uma pecadora, coberto pelas chagas do pecado. Você precisa de Cristo. Se Cristo, o Deus, o Filho, não se apiedar de você, da sua miséria, não lavar você, não colocar em você vestes novas, alvas, sandálias nos teus pés, um anel no seu dedo,
você irá para o inferno. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas não é só isso. Porque nós vivemos dias tão frios, em que a incredulidade tem assolado tanto o coração, às vezes até de pessoas religiosas, que eu preciso ampliar um pouco e dizer que isso não é só com relação a você, é com relação às pessoas que você ama. Se os seus familiares não forem alcançados pela graça de Deus, se os seus preciosos cônjuges, os seus esposos, as suas esposas, se os filhos que você tanto ama, cuida, alimenta, zela, se as pessoas que você ama não forem alcançadas pela graça de Cristo, elas irão para o inferno. Nada poderá salvá-las, senão Cristo. E se você está ouvindo a mensagem do Evangelho hoje e está achando essa mensagem muito dura, deixa eu dizer a você que, além de dura, ela é realista. Quisera eu que ela fosse só dura, mas não fosse realista. Mas ela é realista. Ela é a realidade. E por que ela é a realidade? Porque é o Evangelho, porque é a palavra de Deus que nos revela esta realidade. Mas ela não é só uma realidade, eis o Evangelho. Ela é uma grande oportunidade para você, para mim, nesta noite, para que nós possamos rever as nossas vidas, e eu estou falando para todos os que estão ouvindo o Evangelho, quer seja descrente, porque não firmou ainda o seu compromisso com Cristo, quer seja um crente, revermos as nossas vidas e nos arrependermos dos nossos pecados pessoais, vivermos uma vida séria, uma vida genuína na presença de Deus, pararmos de brincar que somos amigos de Deus, gostamos muito da igreja, de vez em quando eu vou até visitar, o pastor da igreja é gente boa demais, uma vida de brincadeira, eu frequento a igreja, mas eu não tenho compromisso nenhum com Cristo, com a vontade dEle, inclusive eu vou para a igreja quando eu quero, eu sirvo na igreja quando eu quero, é uma oportunidade de arrependermos-nos dos nossos pecados, mas é uma oportunidade também, meus irmãos queridos, igreja do Senhor, para que você possa orar mais pelas pessoas que você ama, para que você possa ser encorajado e encorajada e não desistir de convidar. Inclusive eu convidei pessoas queridas minhas para estarem aqui hoje. Infelizmente não vieram. Mas não desista. Esta mensagem, o Evangelho, está nos encorajando a continuar orando e convidando. Seja chato. Porque é melhor você ser chato com o seu familiar, com o seu vizinho, com o seu cônjuge que ainda não é crente. Deixa ele chamar você de chata, de chato. Enquanto ele está vivo, enquanto ela está viva, enquanto as portas da graça ainda estão abertas para ele ou para ela, do que você dizer, eu devia ter orado mais, eu devia ter convidado mais, e agora, meu Deus, se foi e não confessou o teu nome, é uma oportunidade urgente, dura, realista e urgente, para que nós estejamos cada vez mais envolvidos seriamente com a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Aqui está a realidade. É a realidade do ex-rico, que não tem nome, do ímpio. Ele morreu, ele ergue os olhos, como diz a versão do rei Tiago, ele olha para cima, como diz a versão NVI, e vê ao longe. A palavra é a uma longa distância, porque ele está no lugar e ele olha para uma outra realidade, completamente distante, afastada da dele. Uma realidade oposta. E lá o que ele vê? O ex-pobre, chamado Lázaro, que nós sabemos o nome, justificado no seio, ao lado do próprio Abraão. E esse era o maior desejo de um fariseu, morrer e ser reunido aos seus pais, começando por Abraão. Os fariseus estão ouvindo Jesus contar essa história. Lázaro morreu e foi reunido ao pai Abraão. Existe uma doutrina muito estranha às Escrituras, que infelizmente, eu quero chamar a sua atenção para você, presta atenção no que eu estou explicando agora, que ela infelizmente acabou por se popularizar em nosso país por causa
da teologia pentecostal. As igrejas de linha pentecostal acabaram popularizando esta doutrina. É uma espécie de estado intermediário da alma. Toda vez que você olha para essa passagem e vê seio de Abraão, então os nossos irmãos pentecostais dizem que o seio de Abraão é um estado intermediário da alma, em que a alma fica sonolenta, esperando o dia da ressurreição. Essa doutrina, ela é estranha às Escrituras. A Bíblia claramente revela que após a morte os homens entram imediatamente na condição eterna, quer seja maldição eterna, quer seja bem-aventurança eterna. O autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso, vindo depois disso, o juízo. Sabemos que o juízo final, ele ainda não foi executado pelo Senhor. Naquele grande e terrível dia do juízo, Apocalipse capítulo 5. O que o autor aos Hebreus está dizendo é não só em relação ao juízo eterno, mas o começo do estado de maldição eterna para aqueles que morreram uma só vez. Então os espíritas estão errados à luz da Bíblia. Não existe nascer, morrer e reencarnar. Faz você chegar até as portas da salvação e morrer sem salvação. Mas existe ainda um outro texto, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23 e 24, que fala ainda mais claramente que quando o crente morre, ele passa para o estado de bem-aventurança eterna imediatamente. Paulo diz assim: eu estou constrangido. Ele está preso, escrevendo uma das suas cartas da prisão e diz: eu estou constrangido porque eu tenho o desejo de partir, e aqui é morrer, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E para que não reste dúvida de que ele está falando da morte, ele explica no versículo 24: mas, por vossa causa, igreja, é mais necessário permanecer na carne, por enquanto eu não posso ainda morrer. Então, essa doutrina do seio de Abraão, desse estado intermediário da alma, não é uma doutrina bíblica, crente. Se alguém ensinar isso para você, leia essas duas passagens e diga: não, uma vez que o Senhor me alcançou por sua graça, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu preciso fazer essa explicação para você, porque o texto trata disso. Então, o ímpio se dirige a Abraão, olhando para essa realidade diferente, uma realidade bem-aventurada, bem distante da dele, e ele clama por compaixão diante do seu sofrimento. E ele faz dois pedidos. O primeiro, pede ao pai Abraão que dê ordem para que aquele pobre, chamado Lázaro, o qual ele não socorreu, agora saia em seu favor, molhe a ponta do dedo em água e refresque a língua dele, porque ele está atormentado. A mesma palavra. Ele está em sofrimento e em agonia indizíveis e intermináveis neste fogo. Fogo. Esse ímpio experimenta de tão grande e real agonia que ele tem consciência de que o mínimo contato com aquilo que lhe era algo insignificante, porque as grandes festas e banquetes dele certamente não eram regadas a água, mas sim a vinho. Então a água para ele era algo insignificante, mas a sua agonia é tão grande que ele quer apenas uma gota de água. Só molhar a ponta do dedo, para ele, já seria um alívio muito superior do que ele estava passando. E sabe qual era o desejo desse homem? Lá no inferno, um desejo ardente. É a mesma expressão de Lázaro, que desejava ardentemente ser consolado, ser amparado, ser agraciado por alguém que o ajudasse. No inferno agora, ele está aspirando intensamente, mas é tarde. O versículo 25 diz: Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E aí eu tenho que chamar a sua atenção, porque esse versículo 25 é mais um trecho da Bíblia em que os socialistas se aproximam e querem dizer o seguinte: riqueza é coisa do diabo, pobreza é coisa nobre, é coisa divina. Até o próprio Jesus disse isso em seus ensinos.
Esse versículo 25 ainda serve como pano de manga para os adeptos da teologia da retribuição, aquela teologia que diz que você recebe exatamente aquilo que você merece. Aqui, dizem eles, Cristo está ensinando que uma vez que o pobre Lázaro foi privado das riquezas de uma vida boa nesse mundo, agora Deus tem obrigação de dar a ele o céu, de salvá-lo. Assim como o rico, que já teve uma vida muito boa nessa terra, não, você recebeu demais na vida, agora você não vai receber mais nada. Essa também não é uma doutrina bíblica. Se fosse assim, então haveria um grupo de pessoas que não precisaria do sacrifício de Cristo, os pobres. Então nascer pobre era sinônimo de nascer salvo, e não é isso que o Evangelho está nos ensinando. Você não é salvo porque você é pobre, você nem é salvo porque você teve tudo nessa vida, e nisso você pode confiar, nem você é salvo porque você sofreu, e você pensa, não é possível, se eu passei por tudo isso nessa vida, eu duvido que Deus agora vai me negar o céu. Pobres e ricos precisam de Cristo. O que Abraão está dizendo aqui no versículo 25 a esse rico é isso. Você, em vida, você serviu a Mamon. A sua vida foi uma vida de devoção, de culto a Mamon, às riquezas. Enquanto que Lázaro passou a sua vida buscando consolação, e é por isso que ele vai ser consolado. Ele busca auxílio, ajuda, ele busca graça para a sua condição. Lázaro queria salvação, enquanto que você confiou, se regalou nas suas riquezas. É isso que Abraão está dizendo. E além do mais, diz o versículo 26, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar até aqui, daqui até vocês, não podem, nem os que de lá passar para cá. Abraão diz, após a morte, o lugar da eternidade está definido para todos os homens. Você está ouvindo isso, ouvinte do Evangelho? Após a morte, o lugar está definido. E há um grande abismo. A palavra grega é um limite que separa de modo total e irreversível, exatamente como está aqui. Não há como se reverter isso, você não tem como argumentar. Não há um trânsito entre as realidades, maldição e bem-aventurança, condenação e salvação, céu e inferno, não há. Após a morte, não há como se deparar com a realidade eterna e botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus do céu, por que eu não ouvi antes? Agora eu quero me arrepender. Não há mais essa opção. Agora eu quero me converter. Não há mais essa opção. Agora eu quero mudar a minha escolha. Agora não há mais condição. Ouvinte do Evangelho, especialmente você, visitante, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca se rendeu a Cristo, você precisa ouvir o que Cristo está dizendo. Você precisa considerar a sua vida, porque você só tem uma única vida, e as decisões que você toma nessa vida vão refletir para a eternidade. Preste atenção no que você está ouvindo hoje. Eu me lembro de um ditado popular que diz, é pagar para ver. Já ouviu esse ditado? Os homens dizem assim, eu vou arriscar. Jogos de azar expressam muito bem isso. Eu vou arriscar esse dinheiro aqui, se eu ganhar, bênção, se não, eu perdi. Eu vou arriscar aí. Se eu não conseguir, eu perdi só a viagem. Deixa eu perguntar a você, ouvinte do Evangelho, sobretudo você que não tem compromisso com Cristo, você vai? Você vai arriscar? A única vida que você tem? Sabendo que você não vai ter oportunidade de voltar, que você não vai ter oportunidade de dizer, e agora? Como é que eu faço para reverter isso? Você só tem uma vida. Eu quero saber se você vai arriscar. Vamos dizer que eu penso dessa forma e você pensa diferente de mim. Vamos agora para uma lógica. Vamos para uma filosofia bem rápida. Se eu estiver errado, e o céu não existir, e o inferno não existir, o que foi que eu perdi?
70, 80, 90 anos? Mas se eu estiver certo, aliás, se o Evangelho estiver certo, se esse livro estiver certo, e você estiver errado, e você estiver errada, você terá perdido a eternidade. É isso que o Evangelho está chamando a sua atenção. A minha pergunta é, você vai arriscar a eternidade? Esse homem, que nós não sabemos o nome, está completamente perdido. Esse ímpio, então, faz o segundo pedido a Abraão. Versículo 27 e 28. Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, indizível sofrimento e agonia eternas. Fogo. Aparentemente a preocupação desse ímpio, lá no inferno, ela é piedosa. Uma vez que fatalmente não tinha mais salvação para ele, então ele suplica, ele implora para que o agora importante Lázaro seja enviado como um mensageiro do além para alertar os seus irmãos, que pela urgência do pedido dele, possivelmente tinham a mesma filosofia de vida. Ele se lembrou, os meus irmãos são como eu. Então, já que não há mais opção para mim, mande para que pelo menos eles ouçam e não venham para cá e não aconteça com eles o que aconteceu comigo. Como eu disse, é uma aparente piedade, porque esse pedido desse rico expressa a ideia de que ele achava que a influência que ele tinha na terra daria alguma prioridade para ele no inferno, ou mesmo no céu. O rico, que simboliza os fariseus, lembram? Ele acha que ele pode alterar o método escolhido por Deus para a salvação, exatamente como os fariseus achavam. A salvação é pelas obras. Ele acha que se for enviado uma testemunha do mundo dos mortos, os ímpios da sua casa, da casa do seu pai, vão se arrepender e vão se converter, mas ele é repreendido com a resposta de Abraão. Versículo 29, 30 e 31. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O Senhor usa a figura de Abraão para trazer a resposta a essa indagação desse condenado ao inferno. Os ímpios não precisam de nenhum outro testemunho além daquele que foi entregue a eles. Abraão diz o que a ele? Eles têm, foi entregue a eles. Moisés, a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, a revelação de Deus. E apesar da insistência desse ímpio, o Senhor usa a figura de Abraão para ensinar. Se eles não ouvem esta palavra pregada e ensinada, esta palavra que é o poder de Deus para a salvação de qualquer pecador que crê, se eles não ouvirem, eles não experimentarão duas coisas: mudança na mente, arrependimento, e nem serão convencidos, não serão persuadidos. Foi por isso que eu disse a um dos irmãos que nós oramos hoje, não foi a minha voz que você ouviu, e ele concordou comigo, você ouviu a voz do Senhor. Foi o Senhor que falou com você e trouxe a você essa consciência. Foi o Senhor que tirou o seu sono. Foi o Senhor que veio falando ao seu coração e chamando você ao arrependimento durante todas essas semanas. Se não ouvirem a voz de Deus, não serão convencidos. Mesmo, diz Abraão, que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui o Senhor já está trazendo uma alusão à sua própria ressurreição. Preste atenção numa coisa, igreja, nós estamos chegando na Semana Santa, teremos o nosso segundo simpósio de Páscoa. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é de fato o ápice, é a consumação da mensagem do Evangelho. Nós sabemos muito bem disso. Entretanto, a mensagem do Evangelho ela é integral, ela não se resume só à Semana Santa.
não se resume só a não comer carne vermelha, não se resume a ir assistir uma encenação da paixão de Cristo. Ela não começa na ressurreição, com a nossa fé na ressurreição. Onde é que começa o Evangelho? Na nossa convicção pessoal de pecado, que produz em nós arrependimento, que produz em nós conversão. Se nós não reconhecermos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos, não nos convertermos, se não reconhecermos a Cristo como nosso Salvador, certamente nós não acreditaremos, não conheceremos, não perceberemos o verdadeiro significado da sua ressurreição. A ressurreição é o que é para mim e para você, crente, porque antes nós fomos convencidos de que nós somos pecadores e de que apenas Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Cristo ressuscitou. Isso é um fato. É um fato histórico, não é? É atestado por centenas de testemunhas oculares naqueles dias que viram Jesus Cristo ressuscitar. Mas o que foi que aconteceu? Ainda assim, naqueles dias, muitos não creram. Muitos não quiseram ouvir o Evangelho. E você, ouvinte do Evangelho hoje, tem que ter muito cuidado, porque talvez esse seja o seu caso. Talvez você queira que algo além da palavra possa te convencer da realidade eterna. Talvez você esteja alguma coisa extraordinária a vir, além da palavra, e convencer você que o céu e o inferno existem, são reais. Talvez não seja o seu caso, mas você sabe que há até aqueles que preferem ir para uma mesa branca para tentar ouvir a voz de alguém do além que lhes fale, que lhes revele algo sobre a eternidade, sobre a vida pós-morte. Mas a Bíblia está declarando que este não é o método que Deus escolheu para salvar. A Bíblia está declarando que é impossível, não há trânsito, não há como os condenados ir até os salvos, nem vice-versa. Não há como ser enviado testemunha do além para chamar a atenção e dizer: você precisa de salvação. O testemunho está aqui, a palavra de Deus, entregue para nós. Ela é suficiente para nos convencer, a voz de Deus, de que o céu e o inferno existem. Mas, pastor, então o que acontece nessas mesas brancas? Porque eu já fui, e eu vi lá manifestações, pessoas com vozes diferentes, falando de coisas que a pessoa que estava se consultando, só ela sabia. A palavra de Deus também fala isso, também trata disso. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para escrever na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao 13, dizendo, ora, falando sobre o homem da iniquidade, sobre o anticristo, a personificação do mal, o espírito do anticristo que impera nesse mundo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, aos que estão caminhando para o inferno, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia agora, o versículo 11 diz que é da parte do próprio Deus, a operação do erro. Deus permite que espíritos malignos enganem aqueles que estão se rebelando, não querem ouvir a verdade da palavra, para darem, o final do versículo 11, crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Dê crédito à palavra de Deus, senão ele vai abandonar você ao espírito do erro, da operação do erro. Ame a verdade da palavra de Deus, porque este é o método escolhido para alertar você, para alertar os homens sobre a eternidade, a sua palavra. Agora, os elementos da parábola estão todos claros. O homem rico, ele é um símbolo dos fariseus daqueles dias, dos religiosos hipócritas destes dias.
que têm o seu ego inflamado, que querem substituir a salvação pela graça de Deus, pela salvação por obras, por mérito. Homens, pessoas religiosas, com o ego inflamado, materialistas. Já o pobre Lázaro simboliza todos os pecadores, mas aqui de modo muito especial, os piores pecadores, os desprezados, os rejeitados, os abandonados, sobretudo pelos religiosos, pelos fariseus, pelos líderes religiosos, pelos crentes frios espiritualmente. O homem rico teve tudo na vida e ele foi como um administrador infiel. Ele administrou mal as riquezas deste mundo ímpio. Esse homem rico é a tipificação daquele que depositou a sua confiança nas riquezas, que adorou a Mamon, que desprezou, que rejeitou a Deus. Já Lázaro, esse mendigo purulento, esse pobre mais pobre que podia ser encontrado na sua época, ele desejava uma coisa só: ter o seu interior preenchido, saciado. Desejava com toda a sua alma ser amparado pela misericórdia de alguém. O Evangelho está afirmando a você hoje, ouvinte, foi dado aos pecadores a palavra de Deus, que expõe toda a saga da criação, da queda, da redenção, da consumação, do futuro maldito dos condenados ao inferno, porque rejeitaram a Cristo, do futuro bendito para aqueles que reconheceram os seus pecados, a sua miséria e se renderam a Ele. Por isso, ouça a palavra, seja convencido, não por mim, não por aqueles que falam do Evangelho para você. Rapaz, você precisa ir para a igreja. Rapaz, você precisa de Jesus. Seja persuadido pela voz, pela palavra de Deus nessa noite, que chama você ao arrependimento antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem do capítulo 16. Use a sabedoria que Deus deu a você para administrar os recursos que você tem nessa vida. Não confie nas riquezas que chegam até você. Mesmo na escassez, confie e adore só a Deus, antes que seja tarde demais. Vamos orar. Aqui estamos, ó Deus, trêmulos por ouvir a Tua palavra, que é a verdade, eterna e imutável. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, nós que já fomos alcançados por Tua graça e que, de fato, por vezes nos esquecemos de que a eternidade é logo ali, que falta muito, muito, muito pouco para que a eternidade chegue. Ó Deus, nos ajude a termos uma vida séria, uma vida não apegada às coisas deste mundo, a não sermos materialistas, inflamados em nosso ego, a termos como maior alvo e objetivo da nossa vida, vivermos uma vida regalada neste tempo, neste mundo. Não, Senhor. Nos ajude a sermos espirituais, a administrarmos com responsabilidade, com piedade, com humildade, tudo que o Senhor fizer chegar até nós, quer seja pouco ou quer seja muito. Mas também quero suplicar ao Senhor, em favor daqueles que aqui se encontram, ou que estão acompanhando essa transmissão, e que estão afastados do Teu Evangelho, como se a eternidade não existisse, ó Deus, como se o inferno não fosse real. Ó Deus, tem misericórdia desses corações endurecidos, que têm rejeitado a Tua verdade e que têm sido entregues à mentira, às manifestações do erro, que estão aguardando o quê, ó Deus? Que haja outro sinal mais claro do que a Tua própria palavra. Tem misericórdia dessas almas que caminham a passos largos para um tormento, para uma angústia, para uma agonia, para um sofrimento indizível e sem fim. Ó Deus, que o temor ao Senhor encha esses corações, que os seus olhos sejam descamados e que reconheçam o quão são cheios de chagas, cobertos de chagas, e que possam se render a Cristo e serem agraciados
pela renovação, pela regeneração, pelo novo nascimento, e possam viver uma vida piedosa na Tua presença, para que ainda que experimentem de sofrimentos, de escassez, de provações e privações nessa vida, sejam recepcionados pelos anjos, levados para o estado eterno de glória, que não pode ser comprado com dinheiro, com a fama. Não existe escritura do céu que possa ser comprada. É pela graça, é pela mediação de Cristo. Revela isso, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E como igreja, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos ajude a continuarmos pregando este Evangelho, que não é um Evangelho que aponta para o ouro e para a prata, mas que aponta para as ruas de ouro, que aponta, ó Deus, para uma realidade que foi descrita de modo muito figurativo, muito simples, por João, que maravilhado sequer conseguia descrever aquilo que os seus olhos estavam contemplando. Nos ajude a pregar sobre o céu e sobre o inferno, e a vivermos uma vida cristã baseada nessa verdade. Assim nós te oramos, agradecidos e humilhados, em nome de Jesus. Amém.